Aí, a hora que acaba a reunião, eu vou falar mal dos outros e tem tá gravando ainda. Boa tarde a todos. Esse é o nosso evento teste aqui para o encontro dos conservatórios, que acontecerá em novembro, na segunda semana de novembro. E hoje a gente fez aí um mini encontro de um dia, mas com muitas atividades. Já tivemos uma oficina de manhã cedo, 8 horas da manhã. Depois um bate-papo muito legal com a Maria Odília. E foi muito legal. Eu disponibilizei o link aí só para os professores, tá? Porque eu acho que ali, depois a gente vê, se a gente disponibiliza geral, mas eu acho que é um assunto muito íntimo nosso, né? Então, por enquanto, fica ali para nós, restrito a gente. Depois nós tivemos a aula que o Fulvio deu aí no YouTube, sobre o programa Hidrogênio, que é um programador de bateria. E agora nós teremos o grande prazer com o professor Juliano, e nós vamos falar aqui sobre a profissão nossa, a profissão do músico, falar sobre a nossa carreira musical e as perspectivas para a nossa vida musical, né? Acho muito importante. Vou passar a palavra para ele e vou me calar aqui até o final. Ele que comanda aí agora. Eu estou aqui só aceitando as pessoas aqui. Então tá? Vai lá com você, Juliano. Muito bem-vindo, tá? Fique à vontade. Obrigado, professor Jordano. Que isso, você pode falar o momento todo que você quiser e abro também para todos os colegas. Estamos aqui, acho que somente entre colegas, né? Se tiver algum aluno, por favor, manifeste-se. Mas, pelo que eu tenho visto aqui, são todos professores, né? Uma honra, uma satisfação poder estar com vocês aqui. Bom, eu sou aqui do Conservatório de Pouso Alegre, e hoje eu vou falar um pouquinho, eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui em PowerPoint, para a gente conversar sobre. Vou só começar a apresentação aqui. Sobre essa questão aí que nós estamos vivenciando, né? Do ensino à distância, né? A educação à distância. Deixa eu pôr para apresentar aqui. Agora, para eu dividir a tela, eu acho que eu tenho que primeiro dividir a tela, né? Peraí, aqui, ó, apresentar agora. Aí é uma janela, né? Ou a tela inteira. Põe uma janela, né? Uma janela. Aqui, agora vai dar certo. Agora eu não tô conseguindo ver a tela de vocês, mas vocês estão me vendo e estão vendo o slide, gente? Como que vocês estão visualizando aí, por favor? Tá legal, tá certinho aqui, viu? Só que eu não consigo acompanhar o chat, tá, Jordana? Aí se alguém fizer alguma pergunta, que eu tô vendo só o slide. Tá bom. Por favor. Bom, então é um tema, no início, assim, parece um título muito grande, né? Realmente é. Estratégias didáticas em estudos práticos e teóricos. Então, a disponibilidade de tempo e foco em regime de educação à distância. Essa palestra eu fiz ela em junho, mas era com um foco em todos os cursos, né? Foi uma palestra, um curso de extensão lá da Universidade de Três Corações, né? O Nincor e o Fulvio, acho que o Jordano esteve presente. E aí a gente acabou fazendo uma coisa aberta a todos os cursos. Agora eu gostaria de falar especificamente para nós, para os conservatórios, sobre como nós podemos estar lidando com isso, quais são as impressões que a gente teve durante esse ano, e compartilhar com vocês aqui o que está dando certo, o que está dando errado. Não? Tem alguém falando aí? Não, tá. Pode seguir. Pode seguir? Tá. Bom, primeiramente, só relembrando aqui aquelas teorias que a gente vê na faculdade, né? O que seriam estratégias didáticas? O que seriam? Então, uma forma bem simples seria a forma como eu demonstro o meu conteúdo para o aluno que ele entenda. Então, você tem aula expositiva dialogada, seminário, fóruns, isso voltando já um pouquinho mais para o EAD, ensino com pesquisa, você indica determinado livro, determinado autor, um vídeo específico que vai motivar esse aluno a buscar informações. E
Agora, assim, de uma forma mais moderna, que a gente tem acompanhado aqui todos os conservatórios, professores, muitos canais no Instagram, postagens no Instagram, que ele permite postagens de 1 a 15 minutos, textos de motivação no Instagram, às vezes é uma frase de efeito ali que pode motivar o seu aluno, pode motivar até você a buscar um novo caminho. E, mais recentemente também, como o Jordano e o Fulvio já estão fazendo há muito tempo, né, as lives no YouTube. É uma estratégia didática tremenda, né, com vários programas que tem com esse efeito, né, de trazer a informação para os alunos, por exemplo. Eu pus em vermelho esses dois últimos, que são estratégias que têm sido muito utilizadas, e mais importante, elas são gratuitas, né? E, no meu caso aqui, de muitos de vocês também, os grupos de WhatsApp, porque uma coisa que antes era um tabu, você passar o seu número de telefone para o aluno, hoje se tornou até obrigatório, a gente tem um controle muito mais próximo deles, tem professores que estão usando o WhatsApp, inclusive, para dar aulas, você tem um retorno imediato ali do aluno, até uma sensação aí de presença física quase, né? Então, para mim, foi o que me salvou esse ano aqui no conservatório. Todos os meus alunos estão lá comigo no grupo. Fica mais fácil, você manda o material uma vez só, já manda o PET por ali também, a gente manda no diário online. Então, assim, o WhatsApp, ele vem antes de tudo, assim, para um contato mais imediato, né? Agora, falando um pouquinho da questão de estudos práticos e teóricos, como é que a gente faz isso em música e EAD? Bom, uma coisa que eu tenho proposto aqui para os meus alunos, e acredito que a maioria de vocês também já faz, é essa divisão do tempo de estudo. Vamos imaginar, assim, um estudo semanal, né? O aluno tem aula com você segunda-feira, na próxima segunda você espera que ele tenha percorrido um caminho, certo? Por exemplo, da aula 1 até a aula 2. Nós temos 40 aulas, em média, por ano, né, na educação fundamental. No ensino médio, é o dobro, são 80 aulas. Mas, geralmente, elas vêm em 100 minutos, vêm duplas. Então, a gente fez um planejamento aqui de forma a dividir os conteúdos técnicos, os conteúdos práticos, os conteúdos teóricos, práticos. E vamos pôr um exemplo simples aqui. De 5 dias na semana, tá? Vamos contar só os dias úteis, porque todo mundo tem que descansar, o aluno também tem as relações sociais dele no final de semana, vai para a igreja, ou vai praticar o esporte, ou vai ficar com a família, não sei. Mas, enfim, todos nós temos os nossos afazeres extra-trabalho. Na segunda-feira, por exemplo, ele pode utilizar de um método de técnica. No caso do meu instrumento de cordas, eu tenho métodos específicos apenas com técnica, combinações de dedos de mão esquerda. Na terça-feira, o método teórico-prático, que seria aquele livro base que a gente utiliza com introdução de conceitos de música, mas também com partituras, com áudio, etc. Isso para ele fazer em casa, tá? Então, ele teve aula segunda, pode falar. Ou não? Não, não, não. É um ruído aí, só não tem ninguém. Tá bom. Na quarta-feira, eu pego um método teórico. Por exemplo, eu gosto de usar o método de harmonia do Ian Guest. Os alunos do sexto ano eu já começo a aplicar um pouquinho desse método. Então, eu posso explicar para ele fazer essa divisão em casa, tá? E na quinta-feira, eu até grifei aqui, ó, o repertório. Para nós, contrabaixistas, é fundamental que a gente tenha algum tipo de repertório, porque o objetivo final nosso é esse. Nós somos músicos que trabalhamos a maior parte do tempo acompanhando outros músicos, acompanhando cantores, e para isso tem que ter um repertório. E cada aluno, e cada professor também, ele traz consigo o gosto, uma marca que traduza o que ele sente pela música. Então, igual eu, Fulvio e Jordão, a gente estava conversando em outras vezes, o Fulvio até falou, Vanderly, nossa, aquilo me emocionou muito, lembrei de Vanderly, Beto Guedes, são músicas que além da gente gostar de ouvir, por que não tocá-las? Então é importante a gente ter essa sensibilidade com o aluno,
tem um programa a ser cumprido, né, que geralmente já está dentro do método teórico prático, mas é legal você também falar, mas escuta, você toca o quê? Você toca na igreja, você toca em dupla, sertaneja, enfim, você está tocando por hobby, quais são as bandas que você gosta? Criar uma meta para esse aluno tirando o repertório. Então, isso é considerado meio que a cereja do bolo para qualquer aluno, né? Eles gostam muito de tocar as músicas, que acabam finalizando aí nas audições semestrais, audições de fim de ano, né? Na sexta-feira, eu coloquei agora um método essencialmente prático também. Pode ser considerado técnico prático, né? Uma técnica específica do contrabaixo, que é o slap. Enfim, cada instrumento tem seus nuances, né? O violino, você tem a questão das arcadas, instrumento de sopro, eu vejo muitos professores de saxofone trabalhando apenas com a questão das palhetas, sem o instrumento, né? Enfim. E aí, voltando lá no tema da palestra, a questão da disponibilidade de tempo e foco. Como que a gente vai fazer isso? Uma pergunta aí, gente? Uma pergunta, Jordano, por favor? Não, aqui no chat não. Não, tá. Obrigado. Bom, como fazer essa divisão? Comece com pouco, muito pouco, mas faça esse pouco o seu melhor. Aí, o que acontece, gente? Eu não sei se vocês passam por essa situação, mas tem alunos que viram para mim e falam assim, nossa, professor, sábado eu fiquei 5 horas estudando baixo. Aí ele fica o resto da semana sem olhar para o instrumento. Aquele outro menino que pegou o instrumento 5 minutinhos por dia, ele vai assimilar muito mais coisa do que esse rapaz que ficou ali 5 horas no mesmo assunto e desgastando, e aquela coisa vai estafando o aluno. Então, é importante você frisar para o aluno para ele estudar um pouquinho por dia, mas pouco mesmo. Tá? Existe a técnica do minuto, de origem japonesa, né, Kaizen, mudança e sabedoria, né, Kaizen. E, na verdade, pesquisando sobre isso, o Japão foi um país arrasado aí na Segunda Guerra, tá? Vocês sabem disso, e a potência que se tornou depois. E vocês verem o foco de trabalho que eles têm. Eles acreditam muito nessa questão de tornar tudo um hábito. E o hábito, você adquire ele aos poucos. Vamos falar um exemplo prático aqui, que eu citei, inclusive, da outra vez que eu falei sobre esse assunto. Todo mundo aqui, às vezes, tem aquele ímpeto de começar uma academia, né? Uma academia de ginástica, uma natação, ou então, de repente, compra uma bicicleta, vai andar de bicicleta, e você tem aquela vontade, né? No primeiro dia você vai, anda 30 quilômetros na bicicleta, depois fica tudo arrebentado, fica com cãibra, com dor, não vou mais fazer isso. É normal acontecer esse tipo de coisa, né? A atividade física é o exemplo mais claro disso. Porque você não criou o hábito, igual nós temos o hábito de acordar, de escovar os dentes, tomar um café, ler o jornal naquela mesma hora. Então, acho que tudo na vida tem que passar por essa questão da criação do hábito. E ao contrário do que a gente possa imaginar, a gente tem que começar aos poucos. Aí eu falei, porque o exemplo dele da atividade física, né? Tornar o hábito. Isso aqui, pode falar. A Marília só está perguntando aqui qual série que você leciona aí. Quais séries? Sim. Então, Marília, tudo bem? Eu leciono do 1º ao 9º ano e o curso técnico, né, no Conservatório de Pouso Alegre. E na faculdade, do 1º ao 8º período, na Uninter, que é a Universidade Vale do Rio Verde, Três Corações. Então, eu pego público infantil, adolescente e adulto. Trabalho com todas as faixas etárias, né? Tá joia? Essa questão aqui, gente, evite redes sociais enquanto estiver estudando. Por quê? Eu vejo isso muito aqui em casa. Eu vou lavar uma louça e pega o celular, toca a mensagem, você fica louco, você vai ver. Aí você tá com a mão molhada, tem que secar a mão, para o que você está fazendo, vai lá mexendo no celular. O tempo que você vai perdendo fazendo isso, a louça que você gastaria 15 minutos, ela dura 1h30, né? Aí você vai ver a mensagem ali do amigo, aí quando vê tem uma piadinha no WhatsApp. Então, assim, estou dando um exemplo de casa, da louça, mas isso serve para o estudo do contrabaixo também, do estudo do piano, da bateria, de qualquer instrumento. A qualidade do seu tempo de estudo, ela vai estar intimamente relacionada com o foco que você está dando.
E com esse uso de computador, fica difícil, né? Você abre uma janela aqui, aí você está ali no WhatsApp Web, aí você está no Facebook, não vai funcionar. Você vai fazendo isso aqui, ó. Você cria picos de desatenção, é o contrário da atenção. Aí você começa a gastar, procrastinar ali, e você acha que você está trabalhando, mas você está procrastinando. E impor limites a você. Tem muitas ferramentas nos próprios aplicativos, nas próprias redes sociais. Por exemplo, o Instagram, ele tem um limitador de tempo que você vê ali nas configurações, ele pode pôr um limite por dia. Ele avisa, ele vem com tudo na tela, assim, ó, você já ficou 30 minutos no Instagram hoje. Opa, acendeu a lâmpada vermelha aqui, não, peraí. Então, já meia hora do meu dia aqui, eu já fiquei olhando aqui, fiquei vendo. Às vezes até são coisas relacionadas ao trabalho mesmo, mas você tem que colocar esse limite, porque a gente está imerso nesse mundo digital agora, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tá bom? E uma coisa que parece tão óbvia, né? Mas é a questão da atenção máxima. E aí entra essa questão de celular, de rede social. A gente está em casa, né? Nós estamos em casa aqui, ó, igual eu falei para o Fulvio para ir para Jordânia. Eu tranquei a porta aqui. Minutos antes, meu filho já chegou aqui com um pacote aqui para mim, ó. Chegou com um pacote Sedex que chegou aqui, ansioso para ver o que eu tinha ganhado aqui. Aí, foi 2 minutos antes da palestra. Agora, tranquei a porta. Como é que faz? Você tem que saber que você está trabalhando, que você está realmente dedicando ali. Se você tivesse presencialmente, você não ia fazer isso, né? Ô, Juliano. Oi. Fala. Em cima disso aí que você está falando, trazer aqui a história, né, do Luiz, que teve com a gente na mesa de debates digital na Semana do Violão. Ele estava estudando, né? Ele estava estudando uma peça, com a questão do doutorado e tal, uma coisa assim. Aí o que ele fazia? Ele tocando a peça, quando chegava num determinado compasso, ele parava e tomava um copo de suco. Aí ele seguia daquilo ali. Então, assim, ele não estava entendendo o que estava acontecendo num determinado trecho da música, que toda vez que ele ia passar naquele trecho, ele errava. Aí o que ele observou? Era exatamente onde ele parava para tomar um gole do copo de suco que estava lá. Então ele precisava eliminar esse copo de suco, né? Então, assim, isso é uma coisa que aconteceu há quase 20 anos atrás, né? Acho que o tempo voa. Mas, assim, que hoje está na rede social, está no WhatsApp, nisso tudo que você está trazendo. Então, assim, naquele período a rede social não era esse sucesso que é hoje, né? A gente tinha Orkut, acho que só quem está na sala aqui que usou Orkut. A galera tá no Instagram, então, assim, esse recurso mesmo que você está falando do Instagram, eu desconhecia. Então, tem gente hoje que, em relação a isso, em qualquer área, né? O Instagram vai falar assim, ó, você só ficou 48 horas olhando a gente, e não que você já ficou 30 minutos olhando, né? Porque tem gente que não tira o telefone da mão olhando o bendito do Instagram. E no caso de Luiz era o copo de suco, né? Que atrapalhava a performance da interpretação da música. Com certeza, foi muito bem observado. Pois não, queria falar? Juliana, essa forma de estudo, assim, de otimizar o tempo. Eu me lembro de uma entrevista do Paulo Bellinati. Sim. Ele falando que eu já não precisava mais estudar 8 horas por dia, né? 15 minutos dava. Mas eu acho que 15 minutos é um bom tempo. Se você tiver um pouquinho mais, melhor, mas fundamentalmente você usar o tempo que você dispõe. É isso que eu falo. Quanto tempo você tem por dia? O ideal é que seja por dia, porque é uma própria questão cerebral mesmo. Você passou muito tempo, você esquece. Com certeza, exatamente. E aí entra muito nessa divisão que eu fiz ali por assuntos, pegando o gancho, Jordano, no estudo para concursos, que eu até falei isso da outra vez. Você não estuda para concurso público, por exemplo, vou estudar matemática, vou ficar 2 meses estudando matemática, de jeito nenhum. A hora que chegar no final, lá no dia 60, no dia 1º, você já não lembra o que você viu. Exatamente. É uma forma, eu falo assim, que a memória nossa funciona como um oceano, né? O professor vem e te fala a informação, alguma atividade, alguma coisa técnica que está passando naquele dia. E essa informação fica lá no barquinho, lá em cima. Aí passa 2 horas, ela cai da água e começa a afundar. Exatamente. Se você não lá e recuperar ela sempre, você vai perder ela,
vai entrar no inconsciente seu, e acabou, você perdeu aquele tempo. Mas esse método de ensino, de estudo, né, é otimizar o tempo, atenção plena, tá totalmente entregue naquele tempo, que seja 5 minutos. Eu vi a sua divisão aí semanal, né? É um exemplo. É um exemplo semanal. Não sei que eu vou começar? Pode falar, Jordan. Eu até fiz uma planilhazinha de estudo. O cara fala assim, quanto tempo eu tenho? Eu tenho 5 minutos por dia. Então, você vai dividir tanto por cento desses 5 minutos. Começava com um aquecimento. Depois, ele ia estudar uma técnica que estivesse relacionada com a peça que ele está estudando. E identificar as dificuldades que tinha naquela peça e qual técnica ele teria que trabalhar para resolver aquelas dificuldades. E o resto do tempo ele trabalharia a peça. Mas não inteira. Apenas os trechos com dificuldade. Exatamente. Entrando em um contexto que soma a isso aí que está sendo colocado, aí é importante eu trazer essa informação também, assim, eu acho, né? Não sei se eu vou atravessar, Juliano, se atravessar, você me perdoa. Que isso, por favor. Mas, assim, apesar de ser uma expressão ruim pra gente, ela é real, né? Então, assim, eu costumo dizer que eu prefiro duras verdades a doces mentiras. E a grande verdade é que nosso cérebro, ele é burro. Não tem jeito, gente, ele é burro. Se a gente não ensinar, ele não vai aprender. E tem uma questão importante, a gente só aprende se tiver um período de descanso pós-aprendizado. Caso contrário, a gente não aprende. Então, por exemplo, né, se a gente lembrar das nossas aulas no passado, você vai embora com a aula que você viu no primeiro horário, 7 horas da manhã, ou lembrando da última aula, 11 horas da manhã? A tendência nossa é lembrar do que aconteceu na última. Porque todo o período que transcorreu até aquele momento, ele se perde, porque a gente não descansou. Então você tem um horário de história, o segundo é de geografia, o terceiro é de matemática. Aí vem o recreio. Então você lembra o que falou na aula de matemática. De história e geografia já foi. Aí vem mais 2 horários, português e filosofia. Você lembra alguma coisinha da filosofia na hora que você está indo para casa almoçar. Né? Então é importante lembrar que esse período de estudo, né, essa constância, além de essencial, esse descanso pós-estudo é tão essencial quanto. Caso contrário, nosso cérebro não assimila o conhecimento. Aí a gente vai ter aquela questão, né? Você aprende o conteúdo ou você apreende o conteúdo. São duas coisas distintas e o conhecimento ele só vai ficar na cabeça quando ele é apreendido e não aprendido. Exato. Muito bem observado, Fô. Tem uma metáfora que até o Jordano falou do barquinho, uma metáfora de concurseiro também, que envolve essa questão de oceano, de mar de conhecimento. Para você ser aprovado num concurso público, você tem que saber um oceano de conhecimentos de forma rasa, porque é uma gama de disciplinas, de matérias muito grande, né? Então, você não tem que ficar a fundo apenas no que você gosta, a fundo naquilo que você tem mais dificuldade. Vai fazer isso aí, né? E que o Fulvio falou também, tem que ter esse descanso. Por exemplo, o cronograma lá é de segunda a sexta. São dias úteis, né? Considerando o estudo como um trabalho, né? Bom, aproveitando da formação... Pode falar, desculpa. Também, só aprofundando um pouco mais filosoficamente aqui também. Por favor. Hoje, como a vida é muito corrida, eu desenvolvi um método de estudo, assim, que vai desenvolvendo ao tempo, que é você estudar sem estar com instrumento, sem precisar necessariamente estar sentado e tocando o instrumento. É quando você coloca o instrumento dentro da sua cabeça, entendeu? Você consegue visualizar o instrumento, você consegue gravar a música na cabeça, e aí você otimiza seu tempo. Você pode estudar 10 horas por dia, sem estar com o instrumento. Então, se tem uma frase, uma passagem, uma harmonia complicada, aquilo já está dentro, você interioriza aquilo, compreende aquilo. É por isso que nós temos aula de harmonia, de percepção, de, sei lá, expressão corporal, de repente, porque isso tudo é a bagagem. É importante se conhecer seu instrumento, de cada parte do instrumento, o nome delas, o nome das cordas, cada botãozinho que tem no contrabaixo, o que é aquilo? Porque isso tudo é bagagem para você poder estudar o tempo todo. Você ouve e está estudando.
né? Você pega uma partitura e estuda, sem estar necessariamente com o instrumento na mão. É lógico que a parte física tem que ter o instrumento, né? Mas... Nós tínhamos aqui no Conservatório de Pouso Alegre, anos 70, 80, comecei em 90, disciplina, apreciação musical. O saudoso professor Lobinho e a professora Ivonete, já falecidos. Tinha um aparelho de som enorme na sala, eles citavam, era meio que quase uma aula de história da música, mas tinha alguma coisa de prática junto também. Então, é justamente isso que você está falando, Jordano. E isso é muito bom, né? O contrabaixista que tocou com a Gal, Jorge Oscar, ele tem essa mania aí. Faz muito tempo que eu não tenho notícias dele, mas ele gostava de compor dentro do avião as linhas de contrabaixo, só que era tudo na cabeça. Ele lecionou o contrabaixo na Unicamp. E ele tinha esse cacuete aí, que isso é um treino fantástico, né? E aqueles caras lá que fazem, eu não sei o nome, os que fazem salto ornamental, eles ficam revisando aqueles movimentos na cabeça o tempo todo, né? Esse esporte olímpico aí. Piloto de Fórmula 1 também faz isso, cara. Mesma coisa, exatamente. Então é muito, muito interessante isso. Você consegue visualizar o processo, aí a parte física é só treinar, cara. É igual assim na musculação. Treinou, seu músculo vai responder. Treinou a parte física, vai funcionar. Mas a peça tem que estar dentro da sua cabeça, entendeu? Tem que estar lá. Exatamente. Agora, em relação a... Só para poder seguir aí, tá? Em relação à academia, gente, para de mentalizar que vocês vão levantar 200 quilos, porque não vai nas ideias de Jordano em relação à academia, não. Vou na esteira e vou correr 42 quilômetros. Não, você vai correr a 80 por hora no SAMU, tá? Vai devagar. Preocupa só com o estudo musical, intelectual aí. Só exemplo, né, Fu? Mas é engraçado essa questão de corrida. Foi um outro exemplo que eu citei da outra vez. Tô lembrando, ó, em junho que eu falei sobre esse tema, né? Já faz um tempinho. Existem os ultramaratonistas, eu não sabia da existência deles, né? Porque a maratona são 42, a ultramaratona são 100 quilômetros. Quem fala pra gente que é possível correr 100 quilômetros em 12 horas? Mas tem uma galera que faz isso. A corrida de 24 horas, os caras correm 200 e tantos quilômetros em 24 horas, 230, é uma coisa sobre-humana, mas o cara buscou isso, né? Agora, aproveitando aqui a presença do Fulvio, que eu sei que tem a formação dele em psicologia, eu pus esse quadrinho da última vez, nós temos aí uma questão do processo psicológico do foco. Aí você me corrija, Fulvio, por favor. Essa questão da zona de conforto, quando você recebe o teu aluno, na primeira vez que você está lá falando, ele está chegando ali, igual quando, eu estou lembrando, assim, quando eu comecei a estudar instrumento, quando vocês começaram, a gente começa a estudar instrumento pensando em ser um músico, em tocar igual aquele cara que motivou a gente aí, aquele artista. Só que você está na tua zona de conforto, você chega ali seguro, com controle, mas ainda você não sabe o que está te esperando. Aí o professor despeja naquele monte de livro, mostra como é que faz, aí você começa a sentir um pouco de dor, aí você entra na zona do medo. Então você vê um coleguinha que toca melhor, aí você já começa a ficar meio assim, às vezes o pai e a mãe que estão obrigando a criança a ir para a escola, né, ir para o conservatório, a criança, eu não gosto de ouvir o que a minha mãe tem. Você tem que saber e mostrando para essa criança, para esse aluno, que vai ter esse período, né? Então, errar é totalmente parte do processo. Você tem que tratar o aluno com maior tranquilidade. E a gente passou por isso também. Né? Aí você entra na zona de aprendizagem. Então, você começa a lidar com os desafios. Não, eu vou resolver essa partitura, eu vou chegar com essa peça pronta na semana que vem, eu tenho combinado com o professor, e ele está lá, está fazendo junto. Aí o aluno corre atrás, a maioria das vezes é assim mesmo, né, gente? A gente tem aqueles alunos que mergulham de cabeça no programa e fazem, vão além, e aí ele consegue estender a zona de conforto dele, porque daí ele chega na zona de crescimento. Ele, agora eu estou entendendo para que esse curso serve, eu estou conseguindo escutar a música, tocar, estou me colocando numa banda dentro da minha igreja, estou tocando já no ministério.
Então, agora eu já vou comprar, viver sonhos, vou comprar um baixo melhor, vou definir novas metas, o ano que vem, de repente, eu vou fazer um curso de especialização aqui, vou mudar de cidade, enfim, as coisas vão acontecendo assim, com a gente foi dessa forma, né, gente? Professor Fulvio, alguma observação sobre essa questão psicológica do foco? Não, tá bem bacana essa estrutura, né? Se fosse assim, me lembrou quando eu fui para a faculdade de novo, né? Já tinha graduado, pós-graduado, aí chega nos 30 anos, parece que não tem o que fazer, não tem que trabalhar, né? Não tem que dar aula, pesquisar, aí vai fazer faculdade de novo. E na minha primeira avaliação na faculdade, primeira prova, né? Perdão. Nós havíamos perdido uma colega de trabalho, eu fiz a prova, tipo, foi horrivelmente mal, né? Eu tirei 2 em 10. Acho que não foi a pior nota da minha vida, mas uma nota horrorosa, né? Que me fez questionar, o que eu estou caçando de novo na faculdade? Mas um ponto importantíssimo, né? Essa bolinha da zona de medo, eu particularmente considero que ela é maior do que a bolinha da zona de conforto. No sentido, assim, ela não circunda a zona de conforto, né? Eu diria que a zona de conforto é que só existe em função dessa zona do medo, porque tudo a gente tem medo, para tudo, né? Aí tem a questão aqui do achar propósito, que eu acho que é interessante uma observação. Apesar do Viktor Frankl trazer uma discussão, um debate de que você precisa encontrar, né, o sentido da vida e tal, não é muito bem assim o caminho da corrente que eu sigo. Na verdade, você não vai achar propósito. Você pode procurar, mas você não vai achar, né? Aí eu fico com o que você colocou ali, ó, definir novas metas. Ali sim nós temos um ponto importante. Então, na verdade, você não acha propósito. Você cria seu propósito. E a partir do momento que você criar seu propósito, aí você consegue definir suas novas metas, né? E é importante que você aí com uma linha reta, né? Como etapas sendo vencidas. Então, você saiu da sua zona de conforto, passando pela zona do medo. E você chegou na zona de aprendizagem que vai trazer o seu crescimento, né? E a zona de crescimento é a sua evolução total. Então, assim, eu gostei muito da forma que você colocou aí. Eu deixaria a zona do medo bem maior. Eu diria que ela é maior do que essa bolinha verde. Porque o que acontece? Existe um engano da nossa parte que as pessoas acham que ter coragem é ausência de medo, quando na verdade não, né? Aquela coisa, se você tá com medo, vai com medo mesmo. O tempo inteiro a gente vai ter medo, porque medo da mudança, o medo de machucar, medo de quebrar a cara, medo de não dar certo. A gente vai colocando um monte de barreiras, né? Por isso que eu falo que a minha zona de medo ela seria maior do que a bolinha verde, porque o medo, na realidade, ele nunca nos abandona. E qualquer tropeço, qualquer farpa que entrar no nosso pé nessa jornada, a gente volta a uma zona. Entendeu? Então, quando você começa ali na zona do crescimento, que você traçou sua nova meta, achou, né, criou um propósito, você começa a realizar, aí não tem a conquista daquele objetivo, você corre o risco de voltar lá para a bolinha laranja. Tudo em função dessa bolinha cor de abóbora, né? Ali é vermelho, né? Aqui para mim tá laranja. A zona de conforto tem vermelho, aí você sai lá da verde e cai de novo no vermelho. Tudo em função dessa laranja, né? Então, eu teria que trazer seria essa questão, né? Não seria achar um propósito, mas crie os seus propósitos. Porque assim você conquista seu objetivo, novas metas, vai viver sonhos, né? É muito comum, por exemplo, a pessoa falar, eu queria sair da depressão para poder ir num forró dançar. Vai no forró, você não vai sair da depressão. É mais ou menos esse aspecto, né, que você colocou bem. Eu procuro uma desculpa para não realizar algo que está ali na zona do medo, né? É uma autossabotagem, na realidade. Sim, muito bem observado. Esse quadro não é meu, tá? Isso é um processo psicológico aí descrito que vocês acham com bastante facilidade na internet. Era mais para exemplificar. A zona de conforto, ela acaba te deixando estagnado, né? Você fica ali, tô aqui na minha vidinha mesmo, vou estudar mais não, já estou garantido no meu emprego, os alunos estudam mesmo, para que eu vou preocupar? Então, assim, resumindo aí um pouquinho sobre isso.
Então, vamos lá, vamos resumir o que eu falei até agora. A gente tem que ter uma divisão coerente do tempo para estudar, né? Tempo de estudar é tempo de estudar, não é tempo de WhatsApp, não é tempo de ficar ouvindo o que a família tem para falar ali no meio da aula. Dedica ali esse tempo só para isso, para a aula, para o estudo. Multiplicidade de conteúdos, para não cair naquela lorota de que, não, eu vou ficar craque nos prelúdios do Villa-Lobos, eu vou estudar só o Villa-Lobos, mas eu vou esquecer do Carcas e outras coisas, assim, falando do violão. Você tem que saber dividir isso aí, né, dentro do programa, é importante, igual eu falei, a divisão por semana, você pode fazer aqueles 5 assuntos num dia só, 5 minutos para cada um se adapta de uma forma. O afastamento de procrastinações virtuais, que seria essas que a gente falou aqui, ó, Facebook, Instagram, WhatsApp Web, fica perdendo tempo na internet, né, enquanto seu aluno está lá com você. Pode falar. Oi? TikTok. Esse eu nem instalei, esse eu nem instalei. Tem um monte de colega meu que fez, e os caras mandam lá cantando, fazendo as programas. Ele ia falar Tinder, viu? Ele ia falar Tinder, ele falou TikTok em respeito. Eu também não tenho esse, cara. Não tenho. Afastamento das procrastinações. Aqui, ó, aí sobre aquilo que o Fu falou agora há pouco, né? Você tem as metas de curto, médio e longo prazo, não é? E na música isso é muito claro. A meta de curto prazo é o quê? Vamos imaginar, eu cheguei na aula 1 hoje, semana que vem eu quero estar na aula 2 com um degrauzinho acima. Por exemplo, o meu planejamento aqui é de 40 aulas. Os alunos recebem esse planejamento, né? Já falei sobre isso também em outras ocasiões, com Jordano e Fulvio. Eu tenho 2 filhos, e são pequenos, então, criança pequena, nenenzinho, não dorme, né? Então, eu comecei a fazer o planejamento assim, dessa forma. Eu gostei da ideia. Então, os alunos, eles têm as metas dele de 40 aulas. A médio prazo, que seria? Vamos concluir o curso. E a longo prazo? Eu quero ser professor do conservatório. Por que não? Todos nós passamos por esse processo, mesmo não pensando nisso, a maioria das vezes, quando a gente entrou no conservatório, sei lá, podemos ter entrado aí com 7, 8 anos de idade, talvez quando a gente tinha essa idade, a gente nem sonhava que seríamos professores do conservatório, né? Mas hoje estamos todos juntos aqui, né? São metas de longo prazo, que estão aí se concretizando, e a gente está aqui falando sobre isso. E aí, eu grifei aqui em vermelho essa questão de inserção na realidade. O que quer dizer isso? É você não ficar terceirizando tudo que não está acontecendo de bom na sua vida para sua mãe, para o seu pai, para os seus filhos, para sua falta de internet. Cara, faz o que você tem que fazer, independente do que está acontecendo externamente, você ter esse foco e de verdade mesmo, esquece a questão de pandemia, esquece o que o jornal está falando, que se dane o seu colega lá, se ele está te criticando ou não, mas foca no que você tem que apresentar, para você ficar bem com o que você está fazendo, né? Para você não perder o seu tempo, porque o maior prejudicado vai ser sempre você, né? Então, dedique-se em servir e seja útil. Então, o exemplo é a melhor estratégia para foco. Isso eu gosto de falar em relação aos alunos, né? Porque eu já fui aluno também, né? Sou aluno. Deixa eu interromper aqui. Deixa eu voltar aqui, que eu não estou vendo vocês. Já parou a apresentação, Jordano? Parou, né? Então, no sentido assim, se você mostra para o seu aluno que você toca junto com ele, que você está se dedicando ali ao repertório, né? Porque é muito ruim você dar aula para o aluno e você falar, eu não sei esse repertório não, mas é para você estudar. Né? E tem muito disso, principalmente no curso de graduação, a gente vê muito isso, né? Pós-graduação, o cara não põe a mão no instrumento, mas ele quer que você toque, né? E às vezes o cara como se diz, ele fica suportado ali pelo título que ele tem, ele carrega aquela titulação enorme, é bobagem, isso é bobagem. A gente tem que estar sempre aproveitando o nosso tempo para tocar junto com o aluno, né? Eu gosto muito disso. E nesse momento aí de EAD, isso é essencial também, tá bom? Queria agradecer a todos aqui, ó. O Jordano tinha me falado 40 minutos, eu extrapolei 1 minuto aqui, Jordano. Não. Se alguém tiver pergunta aí, fica à vontade. Fica à vontade, gente. Tá?
uma honra aí estar com vocês aí. Deixa eu falar sobre todos aqui. Mais cedo, eu falo muito, né? Tem Adriana, o Black 999 Mendes, Cláudio José, Dudu Montana, Ezequias, Jordano, Lívia, Márcio Silas, Marília Barbosa, Mirzimari, Patrícia, Fulvio, Sara Jane, Severino, Silvia, Tony, Wesley. Muito obrigado por vocês terem estado aqui com a gente, né? 4 horas da tarde. Se alguém quiser falar alguma coisa, estou à disposição. Sim, trazer relatos, essa questão do tocar com o aluno, né? A importância da gente estar com o aluno. Eu carreguei 5 anos e meio de faculdade, que como eu fazia à noite, eram 11 períodos. E eu sou franco, assim, eu já até falei isso com o Juliano, né? Eu sou uma pessoa hiper ultra preguiçosa para estudar, nunca gostei de estudar. Mas eu sempre trago isso para os meus alunos, né? Eu nunca gostei de estudar, mas eu tenho curso técnico, tenho 2 graduações, tenho pós-graduação e estamos aqui junto para poder aprender. Aí um aluno meu me perguntou como é que eu tirava tanta nota alta na faculdade se eu nem estudava. Era aquela questão do pouquinho todo dia. Porque entre um aluno e outro que aparecia no horário, eu pegava as anotações e lia. O aluno entrava na sala, vambora tocar, vambora estudar, vinha um conteúdo e vinha ensaio para apresentação e rolava a apresentação. Aí um dia ele me perguntou em sala de aula, como é que você tira nota boa? Eu falei, não sei, ué. A gente foca e vai, que é essa questão de estudar um pouquinho a todo momento, né? Que é o que eu sempre trago para os meus. Eles não assistem Jornal Nacional, então eles já têm 40 minutos no mínimo para estudar todo dia. É só uma questão mesmo da gente trazer essa realidade para eles, né? Porque senão é igual o Juliano falou, hoje os meninos ficam aqui no celular o tempo inteiro, né? E se deixar, eles realmente passam a aula inteira com o celular na mão, o dia inteiro dentro de casa com o celular na mão. E tudo aquilo, Fofo, que a gente fizer durante 9 horas por dia, você vai virar um gênio naquela coisa. Qualquer coisa. Escolhe aí qualquer coisa e treina 9 horas por dia naquela coisa, você vai virar um gênio naquilo. Só não escolha a preguiça, tá, gente? E as pessoas ficam quantas horas no celular por dia? Em média, 16. Eu ia falar aqui, pelo que eu vejo, é isso aí mesmo. A pessoa fica praticamente metade do dia no celular, né? Sem titubear, né? E por que fica gênio no celular? Porque o celular não te ensina nada. Ele é tudo mastigado, já está tudo pronto, né? O celular é aquele negócio. Eu vou assistir uma série inteirinha no final de semana, a série inteira. O que você ganhou com isso? Nada. O que você perdeu com isso? Nada. Não ganhou, nem perdeu. Ficou sem seu tempo, né? Talvez você tenha perdido seu tempo. Então tem muitas coisas hoje que são assim. Nem são boas, nem são ruins. Mas é uma narcotização cerebral, né? Ficar o tempo todo online, nas redes. E o problema que você questionou é o vitimismo, né? Muito vitimismo. E eu vejo isso acontecer muito. Eu acho que está relacionado com aquela zona do medo. Antes de testar uma coisa, antes de experimentar, já cria-se um medo de que não vai dar certo, né? E isso paralisa. Eu vejo isso acontecendo com professores e com alunos também, né? O aluno que já se julga incapaz de executar determinada coisa, e o professor que também, eu imagino que pelo fato dele se julgar também incapaz, ele transmite isso para o aluno. Então, a gente vê, eu e Fulvio, a gente gosta muito de trabalhar com apresentação. A gente acha que uma das maiores escolas de música é a apresentação. É um cara subir no palco e tocar. O processo que ele passou ali para aprender e tudo, eu acho que é a melhor escola. E a gente sempre que joga apresentações, alunos de todos os níveis. O cara entrou agora, sabe um acorde, entra na apresentação igual o cara que está formando. Obviamente, o arranjo é feito, pensado para cada pessoa, mas ele está inserido. Está inserido. E a gente vê colegas, muitas vezes, não é criticando, não, mas a gente observa isso, que eles têm uma dificuldade de colocar os alunos para sofrer ali aquela pressão da apresentação, mas é aquilo ali que faz o aluno aprender.
É aquilo ali, o cara tá morrendo de medo, o cara tá apavorado lá, mas ele tá lá. Depois que passa o medo, ele sente uma satisfação. Eu fico muito preocupado quando o cara, na hora da apresentação, vai embora, fica com medo, vai embora, né? E aí eu estava em Juiz de Fora no ano de 1999, no Festival de Juiz de Fora, e aí o Henrique Pinto estava lá, o Henrique Pinto, e teve uma aula lá, eu estava fazendo aula de violão, e teve uma aula que ele chamou a gente e deu uma palestra pra gente. Aí ele contou pra gente lá a primeira vez que ele foi apresentar. Ele preparou o repertório e foi apresentar. Ele tinha que ir de táxi pro teatro. Que ele ficou torcendo pro táxi ter um acidente e bater e ele não chegar lá para ele não ter que subir no palco e tocar. Mas não aconteceu nada, ele foi e tocou. E quem foi o Henrique Pinto? Assim, nada mais, nada menos que o maior, digamos, o maior professor de violão aí do Brasil que nós tivemos. Né? Então, eu acho que assim, temos que vencer essa barreira do medo. Arriscar. Se deu errado, vamos ver o que deu errado, corrige, tenta de novo. Tenta inúmeras vezes, né? Vai lá, tô falando demais, pode chegar. Eu também falo mútil, mas porque me veio, quando o Jordano estava falando, me veio um pensamento aqui, aí eu fui verificar aqui. Cláudio está com a flauta contralta aqui, se não me engano, na foto dele, e parece que a Adriana tem um caderno de flauta ali no fundo, eu não sei se eu estou enganado. É de flauta mesmo, Adriana? Dá um joinha aí. Então, uma coisa que me veio na cabeça, né, que mostra essa questão que a gente às vezes está na zona de conforto e o medo que a gente tem. Então, assim, eu vou falar sem medo que os alunos deles já tocaram diversos duetos. Tranquilamente, né? Primeira voz, segunda voz. Aí se tinha 500 flautas na primeira e 500 na segunda, não importa. Era primeira voz e segunda voz. Isso é a nossa zona de conforto. Eu estou fazendo uma coisa ali que está pronta, a música que está pronta e tal. Qual que é a zona do medo? É quando vem um desafio. Então, por exemplo, né, eu vou instigar a Cláudia e a livro de teclado. A Adriana colocou aqui, é porque daqui apareceu flauta. Então, eu vou instigar só o Cláudio, tá? Quantas vezes ele botou dois alunos dele para tocar a mesma música em duelo? Por exemplo, Joãozinho toca a primeira linha e Mariazinha a segunda, né? Não seguindo os dois ao mesmo tempo tocando aquela música, ou seja, fazendo uma interpretação visual da mesma música. Então, por exemplo, Atirei o Pau no Gato. Aí, Joãozinho toca a primeira parte do Atirei o Pau no Gato ali, dançando ou fazendo qualquer coisa, e Maria vai tocar a segunda parte, e assim eles vão, né, interagindo com uma mesma música. Vai ser fácil fazer isso? Não. Aí, diante essa primeira resposta, eu já coloco uma barreira. Aí eu coloco, mas os meninos vão ficar com vergonha de tocar desse jeito. Pô, mas criança não tem vergonha de nada, né? Adulto a gente é besta, a gente cresce e fica besta. Por conta de questões morais, sociais, a gente perde a nossa autenticidade com o passar dos anos. Mas para criança não, aquilo vai ser divertido para ela. E criança gosta de desafio, né? Então, quem passa a ser desafiado? Nós, professores. Como é que eu vou fazer duas crianças tocarem a mesma música em momentos diferentes? Né? Então, assim, eu estou evoluindo a cognição daquela criança, mas para que isso aconteça, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu peguei Cláudio para Cristo aqui, é só porque ele está com a flauta no perfil, tá, gente? E tem José no nome dele, então ele é da Bíblia, tá valendo. Beleza? Mas é um exemplo dessa questão de zona de conforto e zona do medo, né? Bem, Fulvio, deixa eu só responder aqui a Nadima. Tudo bem, Nadima? Ela fez uma pergunta muito pertinente. Nós estamos passando por essa situação que eu não diria nem os alunos de teclado, mas principalmente os alunos de piano. Quais são os alunos que têm condição de ter um piano em casa, né? Aqui em Pouso Alegre, o que as professoras do departamento de piano fizeram, elas criaram um modelo de teclado com aquele material que parece material de tatame, uma espuma, né? E dessa forma está estimulando eles a pelo menos simularem o teclado, né? Nós temos exemplos de orquestras de projetos sociais onde fazem instrumentos sucata, né?
infelizmente, a gente lida com essa situação de carência. Eu também tenho alunos que não possuem contrabaixo, e aí o que eu faço para eles fazerem? Alguns deles têm exercícios que fazem apenas com a mão, movimentar o dedo pelo dedo, pelo menos para esse aluno permanecer até o fim desse ano letivo. Infelizmente, nós não temos ainda condição de fornecer instrumentos para todos, estamos impedidos, inclusive, da alocação do instrumento, né? No Conservatório de Pouso Alegre, os alunos têm a possibilidade de locarem mensalmente para estudar, semanalmente, né? Paga uma taxinha lá e vai estudar na escola, né? Espero que eu tenha respondido aí, Nadima, mas qualquer dúvida a gente pode falar com a direção aqui para eles darem orientações sobre essa questão aí, tá bom? De piano, eu lembrei da Madalena Talhaferro, uma das maiores pianistas da história brasileira. Quando ela começou, ela não tinha grana. Ela estudou numa tabinha, né? Desenhou o piano numa tábua e aprendeu a tocar piano numa tábua. Bom, nesses tempos de dificuldade, a gente tem que caçar jeito. Não pode. Eu vi um caso aqui, por exemplo, o pessoal começou a dar aula por videoconferência, aí a adesão foi pouca, eles fizeram uma semana e desistiram. Assim, não insistiu o suficiente. Eu estou dando aula, eu e Fulvio, nós estamos dando aula por videoconferência esse período todo, e nós estamos tendo essa adesão, né? É um processo. A gente tem que caçar os mecanismos para enfrentar essas dificuldades, né? Bom, se mais alguém tem alguma coisa para falar... Nadima fez uma pergunta aqui para mim. Pode, se Juliana autorizar, eu respondo, né? Que a tarde é dele. A tarde é nossa, estamos entre os colegas aqui, imagina. Prazerzão, vai lá, Fulvio. Esse negócio da espuma me lembrou a história de uma colega nossa aqui, muito amiga, né, de anos. Ela fazia piano no conservatório e não tinha condição de comprar piano ou qualquer coisa do tipo. E na época, o irmão dela pegou um colchão velho em casa, que tinha lá, desenhou as teclas, cortou na altura certinho, para ela poder estudar. Não tinha som, mas ela sentia, né, o toque da tecla. Então, assim, dependendo do que a pessoa tem, até esse colchão velho em casa, não precisa nem comprar espuma, né, que a espuma é cara, ela não é barata, comprar uma espuma. Mas respondendo a pergunta dela, para quem não tiver lido aí, ela gostaria de saber algum software, né, que poderia montar acompanhamentos para ela tocar junto com os alunos dela. Então, os alunos dela estariam executando um instrumento e ela executando o outro. O problema, Nadima, é o seguinte: para a aula online, em tempo real, não tem como a gente fazer isso, por conta de delay. Então, a gente tem, em média, no mínimo, 5 segundos de atraso entre o que você toca e o que o seu aluno vai tocar, entre o que ele toca e o que você vai estar tocando. A experiência que eu tenho para passar para vocês é o quê? Eu peço meus alunos para que eles desliguem os microfones deles, porque assim, na hora que eu estiver tocando do lado de cá, ele consegue tocar junto comigo. Mas eu não estou ouvindo o que ele está tocando, porque se o microfone ficar aberto, vai dar problema, vai desencontrar. Então, por exemplo, não tem como eu tocar aqui o piano e meu aluno de canto cantar ao vivo do outro lado. Não funciona. O que você pode fazer é usar programas como... eu vou falar em português, que é muita sigla para falar em inglês. LMMS, que é um software livre de produção de loops, tipo Free Loop Studio, que é pago, né? Você tem que comprar ou craquear. Você pode usar o próprio Band na Box, se você tiver o programa para poder usar. É você montar essa estrutura e quando eles forem executar, né, você vai ter que deixar o microfone deles desligado, para que eles toquem junto com aquilo que você está tocando. Caso contrário, para ser uma via, né, bilateral, você desliga seu microfone enquanto eles estão tocando. Aí você consegue tocar junto com eles. No caso do aluno de teclado, eles vão tocando a música e você com seu microfone desligado vai tocando junto com eles. Aí vira uma via, né, bilateral. Mas, infelizmente, não tem outro jeito, né, principalmente se tratando de Brasil, da gente conseguir fazer que esse trânsito, né, que esse tráfego de dados ocorram de forma simultânea. Infelizmente, não dá. Então, dependendo da plataforma que a gente usa, né, igual, né, eu falei com o Wesley, ele assistiu a aula, agradeço a presença,
deu um problema lá na transmissão que eu não recebi as perguntas, então eu não vi os meninos fazendo pergunta que estava acompanhando, né? Fiquei chateado, poxa, porque o bacana exatamente está respondendo as questões. E, assim, tem plataforma que dá 40 segundos de delay. Então, ou seja, você começa a sua aula e o aluno só ouviu o que você falou 40 segundos depois, né? É tipo quando aquela criança que não gosta de ir à missa, quando o padre fala, o Senhor esteja convosco, ele já está entre as mulheres lá fora. Então, são coisas que não dá, não tem como, né? Então, realmente, é buscar esses caminhos, montar essa estrutura e visar esse ponto. Eu vou tocar para ele tocar junto, o microfone deles desligado. Eles vão tocar para que eu toque junto, eu preciso desligar meu microfone. Tá? É a dica que eu posso passar para vocês. Eu também já experimentei, Fulvio, eu peço eles para tocar, gravo no Audacity aqui. Uhum. Depois eu toco de novo o Audacity, toco junto. Uhum. E aí também, são experiências, desafios para essa nova era. Então a gente já está chegando no final, gente. Mais alguém quer falar aqui as considerações? Juliano? Eu entendi a fala da Nádia, mas em outra forma. Desculpe, Fulvio. Tudo pertinente que você falou. Eu acho que ela quer fazer uma montagem. No caso, assim, ela quer gravar junto depois, assim, né? Os alunos gravam tocando teclado, depois ela grava a flauta por cima ou vice-versa, que é o que eu costumo fazer com os meus. Então, aí no caso fica mais fácil, né? Grava no celular, por exemplo, o aluno tocando, depois ela grava e monta, né? Só que aí fica uma coisa, é um vídeo, não é ao vivo, né? É um vídeo produzido. Aí existe um programinha que eu uso muito, isso, né, Nádia? É esse programa aqui, ó, VSDC. Ele é gratuito, eu gosto muito dele. Ele consigo juntar as telinhas, né? Faz o mural, tá bom? Ele é bem prático de usar. Tá bom? Desculpa, Fulvio, você que é professor de multimeios aí, Montes Claros, né? Entrei na... Esse VSDC no celular, Juliano? É no computador. Computador. É gratuito. Eu uso muito ele para fazer edição, assim. Tá joia? É lógico. Tranquilo, moço. Não, tá tranquilo. Eu não tinha olhado por esse lado do vídeo, né? Que ela queria montar o vídeo dos alunos todos tocando junto. Em relação a multimeios, tem uma coisa que eu falo, as pessoas não acreditam, né? Apesar de eu usar tecnologia, gente, eu odeio tecnologia, tá? Eu uso. É uma coisa que a gente usa, mas eu não sou fã de tecnologia. Meu colega Jordano eu não. Mas eu faço uso dela, né? E assim, ter trabalhado em oficina de multimeios foi muito bom para mim, que me trouxe um pouco mais para perto das tecnologias, senão eu estava escrevendo em pedra até hoje. Mas realmente, a morrer de amores eu não morro, não. Até hoje eu uso caderno de música, escrevo meus treinos no caderno de música. Depois que eu passo para o conservatório, para o computador. Bom, vamos lá. Mais alguém? Finalizar? Vamos finalizar? Tem que buscar a menina ali. Juliano também, né, Juliano? Gente, cadê meus efeitos especiais? Ó? Queria agradecer, Juliano. Fantástico a sua disposição de estar aqui essa tarde falando com a gente nesse evento teste. Você pode preparar alguma coisa bem legal para o encontro, que você já está sem escapatória para você, viu, cara? Eu quero uma oficina, uma palestra, no mínimo. Fechado, mas assim, é uma ideia aqui que eu vou jogar, já falei para você. Eu estou tentando juntar os professores de contrabaixo, né? Então, acho que vai ser alguma coisa nesse sentido aí. Uma revolução vai fazer. Vamos juntar esses caras aí, bicho, porque nós somos poucos no estado, né? Eu sou um só aqui em Pouso Alegre, né? Vamos juntar essa turma aí. Obrigado, Fulvio. Muito obrigado. Vamos juntar também as outras áreas. Todas as áreas, vamos juntar também, fazer durante o encontro, a gente vai fazer. A gente está discutindo ainda o formato, mas as mesas para a gente conversar, dividido por áreas também, para as pessoas trocar ideias, se conhecer, tá? Vamos aproveitar esse momento para a gente se conhecer e desenvolver alguma coisa legal e unificar essa potência que são os conservatórios de Minas Gerais, para a gente mostrar que a gente existe, que a gente enfrentou essa pandemia, que a gente fez os PETs, que a gente deu aula, que a gente atendeu aluno, que a gente venceu esses desafios. A gente tem que mostrar isso, mostrar esse poder nosso, tá? Quer falar, Adriana? A Adriana quer falar alguma coisa. Tá
Tá bom. Eu tô estranhando, ela tá quietinha, será que tá doente, o almoço não caiu bem? Eu fico pirraçando ela para ela falar. Não. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Tô só ouvindo mesmo. Então, muito obrigado, Juliano. Parabéns, a gente gostou muito. A gente vai encerrar aqui. Lembrando que daqui a pouquinho, 18 horas, tem aí uma live com a aluna do Fúvio, a Raquel Emily. É isso mesmo o nome, né? Que eu tô esquecendo. E logo depois, terminando, já emendado, a gente já vai fazer um programa de entrevista que eu e o Fúvio tem, eu coloco os musicais. Já estava agendado com um ex-aluno do conservatório aqui de Montes Claros. E emendado nisso vai ter o show de encerramento com a Nayane Matozinho. E quem quiser, esses aí é tudo no YouTube, não precisa fazer inscrição, é só entrar lá no site. A partir das 18 horas, fica colado direto. Vai perder a novela, mas fazer o quê, né? Às vezes é necessário um sacrifício. Tá joia? Muito obrigado a todos. Vou interromper a gravação aqui. E aí vocês ficam à vontade, tá? Valeu, gente. Obrigado.